frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, eu rejeito e eu repreendo para longe deste lugar toda distração, todo plano do inferno para roubar essa semente. Tudo que for opressão, tudo que vem, Senhor, para nos tirar o foco deste lugar, seja repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor traga cativo a Cristo cada mente neste lugar. É a minha oração nessa noite, Pai. É a Tua palavra, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Não se distraia nessa noite. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe. Nada acontece debaixo da terra sem o controle dele. Até mesmo as coisas ruins têm um propósito. Se você estiver com sono, ainda tem um cafezinho lá atrás, você pode ficar de pé, fica à vontade. Apenas não perca nada, em nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 em diante, vai falar de uma história que você com certeza talvez já tenha escutado já, né? Uma cura que Jesus opera. Vamos ver o que o Senhor pode nos ensinar e quer nos ensinar nessa noite por meio dela. Versículo 17 diz assim: certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Eu vou ler de novo essa parte, para que você grave bem. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Amém. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o tipo de pessoas que vão até Cristo. Nós vemos aqui na história que Jesus estava ali em uma casa ensinando a respeito das coisas que pertencem a Cristo, a palavra, a Deus, estava ali ensinando. E ali nós vemos alguns tipos de pessoas, e o texto vai falar no início que algumas dessas pessoas eram mestres. E quem são os mestres, né? A gente entende que mestres são aqueles que entendem, aqueles que têm conhecimento. O texto aqui fala dos escribas, que eram homens que estudavam as
as leis, que escreviam elas, né, copiavam, enfim, tinham todo um conhecimento. Hoje os mestres podemos entender como aqueles teólogos, homens estudados, homens de conhecimento, e esses homens, homens letrados, estavam ali naquele ambiente ouvindo a Cristo. Amém? Nós vemos também que haviam fariseus, e nós sabemos que fariseus representam a religião, pessoas religiosas, pessoas que servem a Deus de uma forma um pouco mais cheias de doutrinas, costumes. Às vezes não servem a Deus, mas servem a si mesmos por meio desses costumes e doutrinas. São pessoas realmente guiadas por uma religiosidade, e estavam ali também naquele ambiente. E ali também, ouvindo a Cristo, nós vimos que havia a multidão. Quem é a multidão? A multidão são pessoas famintas por um aprendizado, pessoas que querem aprender de Deus, que querem crescer em Cristo, que querem ouvir os ensinamentos dele. E havia uma multidão ali ouvindo Jesus também. E naquele ambiente também, após chegou o paralítico. E o paralítico fala de uma pessoa enferma, uma pessoa doente, uma pessoa que não conseguia mais se locomover sozinha, uma pessoa que entendia que precisava de um milagre, precisava de uma cura, precisava ser curada em alguma área na sua vida. Amém? E nós vemos também que nessa história retrata os amigos do paralítico. E quem representa os amigos do paralítico? Representam aqueles que trazem essas pessoas até a presença de Cristo. Quem convidou você para estar aqui hoje? Talvez uma pessoa, talvez uma mídia lá na rede social, talvez você ouviu falar de alguma forma ou de outra, mas alguém talvez foi um meio que Deus usou para trazer você aqui. E esses são os amigos do paralítico. Pessoas que se permitem ser usadas por Deus para levarem aqueles que precisam de algo de Cristo Jesus até Ele. Todos entendem até aqui? Amém? Então todo esse tipo de pessoas estava ali ouvindo a Cristo, e nós vemos isso na igreja nesses dias. A igreja de Cristo, não falo apenas aqui dessa casa, está cheia de pessoas assim. Se você for em um culto, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, aqui como hoje, você vai encontrar os mestres, aqueles que têm todo o conhecimento, são estudados, letrados. Você vai encontrar os fariseus, pessoas religiosas, vai encontrar uma multidão, pessoas que estão ali famintas por aprender algo de Cristo, vai também encontrar aquelas que reconhecem que precisam de algo dele, sobrenatural talvez, e você vai encontrar aqueles que são servos, que estão trabalhando para que essas pessoas encontrem a Cristo. E hoje aqui talvez você seja uma dessas pessoas. Amém? E você está aqui hoje na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E nós vemos, como eu repeti 2 vezes, o texto dizendo que havia poder para curar em Cristo. E aqui é algo interessante, que o versículo 17, a palavra curar, ela tem um sentido interessante. Ela vai falar na sua origem, a palavra quer dizer yaomai, né? É uma palavra que ela pode representar uma cura não só física, mas ela também representa uma cura emocional, uma cura também ligada à espiritualidade, é uma cura completa. E nós vemos aqui que havia poder em Cristo para curar, para operar essa cura. E eu quero dizer para você que quando o Senhor ministrava ao meu coração essa mensagem, ele dizia: hoje há poder em Cristo Jesus para curar. Hoje há poder em Cristo para fazer, por exemplo, irmãos, o que o médico não pode fazer. Hoje há poder em Cristo para curar o tipo de doença que talvez o psicólogo não consegue curar. Hoje há poder nele, em Cristo, para curar doenças que talvez o pastor, o homem espiritual, não consegue curar. Mas há poder em Cristo para curar todas as coisas. E hoje, quem entrou neste lugar paralítico poderá sair daqui curado. Talvez hoje você veio até essa casa apenas por um momento, você veio talvez participar de um momento de oração, você veio aqui para participar de uma apresentação, seja lá qual for, um convite de um amigo, mas eu quero dizer para você que se você não sabia, mas o Senhor te trouxe aqui para curar algo talvez em você.
Mas pastor, eu estou bem fisicamente, eu corro, eu pulo, eu danço, eu estou bem, eu estou de boa. Mas talvez há algo, um trauma na sua vida que você não curou. Há algo que você carrega há tantos anos que só você sabe que você não foi curado ainda. Há lugares que você entrou na sua vida que geraram problemas que afetam você até hoje, que nem o psicólogo conseguiu te ajudar. Mas Cristo tem poder nele para curar você aqui hoje. Pastor, há tormento na minha casa, há problema, briga, contenda, parece que Satanás está solto lá. Eu quero dizer para você que talvez o pastor não conseguiu, mas Cristo tem poder para curar. Amém? E Cristo estava ali, naquele ambiente, ensinando, estava pregando, mas o texto deixou claro para nós que mesmo assim, ali havia algo especial, havia um momento especial para a cura. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho para você, irmãos, e para mim mesmo, mas eu sinto forte no meu coração que há um ambiente para Cristo curar neste lugar. Então aqueles homens vieram carregando o paralítico, mas eles não conseguiram chegar até Jesus por causa da multidão. A multidão não deixou eles chegarem até lá. E aqui eu aprendo algo, sabe? O que a multidão representa? A multidão representa o que impede você de chegar até Cristo. Talvez alguém que está querendo mais do que você, que está buscando mais do que você, que talvez esteja, sabe, impedindo você de ir à igreja. Talvez a multidão é aquela pessoa que está, sabe, atrapalhando você de chegar até Cristo. Talvez a multidão seja a sua incredulidade. Talvez a multidão seja a sua falta de fé, de confiança. Talvez seja, sabe, um medo. Quantos, irmãos? Quantos não conseguem tocar a Cristo porque tem medo? Medo do que vem depois. E essa é a verdade, irmãos, eu não posso mentir. Quando nós tocamos Cristo, nós não somos mais os mesmos. E tem pessoas que não querem chegar neste lugar porque tem medo de serem transformados, medo de deixarem a sua vida, medo de terem que abandonar certas manias e coisas. Mas eu quero dizer para você, e você não abandona nada. Quando entregamos a vida para Cristo, é Ele quem faz no tempo dele, no modo dele. E você, quando menos perceber, vai entender, cara, olha só, isso aqui não presta mais para mim. Então, até mesmo dentro da igreja, irmãos, você pode estar aqui hoje ouvindo essa palavra e não chegar até Jesus. Você pode ir embora deste lugar sem tocar Jesus. Você pode ir embora daqui hoje apenas participando de um momento, que legal, que bacana, e sair por aquela porta sem ser tocado por Ele também. Porque há um perigo quando nós deixamos que a multidão nos impeça de chegar até Cristo. Alguém está entendendo? Só que aqueles homens não pararam na multidão, eles entenderam, sabe, algo. E eu quero ser hoje aqui os amigos, um desses amigos do paralítico, que não sabe se deixaram levar para a multidão. Eu quero dizer para você que você não precisa parar na multidão. Há um momento, há uma forma, há um caminho, há um meio de você chegar até Cristo, saindo, sabe, ultrapassando essa barreira e esse bloqueio na sua vida. E o que esses homens fizeram? Eles subiram no telhado, que naquela época nós sabemos, né, era normal que os telhados fossem planos, não como a gente conhece hoje. Acredito que até hoje ainda existam algumas estruturas assim lá. E os telhados haviam aberturas nos telhados naquela época, para que as pessoas subissem lá em cima. E sabe algo que o Senhor me revelou através de um conhecimento literal que eu não sabia, e algo que o Senhor falou muito ao meu coração, e que tem muito a ver com o que nós vamos aprender aqui hoje. Aqueles homens desceram a maca pelo telhado, bem no meio da multidão, na frente de Cristo. E sabe o que era feito no telhado, irmãos, naquela época? Os telhados eram usados pelas pessoas para oração e meditação. Se você não pegou ainda, a forma de você ultrapassar os bloqueios e as barreiras que impedem você de tocar a Cristo é oração e meditação na palavra do Senhor. A forma de você chegar no meio da multidão, diante de Cristo, de você pular etapas, ultrapassar barreiras, é orando e meditando na palavra do Senhor. Hoje você está ouvindo uma palavra, saia daqui meditando nela, mas a oração vai fazer com que você rompa esses bloqueios. Então, se a gente não tem uma vida de oração, não tem comunhão nenhuma com Cristo, se torna mais difícil
mesmo. Demora mais para você tocar Ele ou ser tocado por Ele. É a oração que vai levar você mais perto do Senhor. Então hoje eu estou aqui com um amigo seu para dizer para você: ei, Deus quer curar você, seja emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, mas você precisa crer e orar. Pastor, mas eu não sei orar. Ninguém sabe. A verdade é que o Espírito Santo guia-nos. À medida que a gente para um pouco nossa vida corrida e diz: quer saber, eu vou orar. E então o Espírito Santo vai ministrar em você o que você precisa falar. E é por meio desse ambiente, desse lugar, que o Senhor vai fazer na sua vida. Então nós seguimos o texto. Os homens trazem aquele paralítico e colocam ele no meio da multidão, passaram por cima de todo mundo, largaram ele diante de Cristo. E então Cristo olha para aquele homem, e a primeira coisa que Cristo fala é: seus pecados estão perdoados. Espera aí. Irmãos, o que aquele homem precisava naquele momento? Alguém sabe me dizer? Cura. Ninguém falou ali: não, vamos te levar lá porque, cara, tu é um pecador, tu vai pro inferno, tu vai morrer, cara, Deus o livre, tu tem que ir para lá. Não, eles levaram ele para lá porque ele era um homem paralítico que buscava uma cura. Mas Jesus, quando olhou para aquele homem, a primeira coisa que Jesus disse: seus pecados são perdoados. Porque para Jesus o que mais importa para você não é a sua cura física, a sua cura emocional, não é você ser liberto totalmente de algo, mas que você entenda que Cristo morreu por você naquela cruz para que você fosse salvo. O que mais importa para Cristo, para você que hoje, que você entenda o que nós acabamos de cantar, que Ele morreu em seu lugar, antes dele te libertar, antes dele te curar, antes dele mudar a tua história. Ele espera que você hoje aqui entenda: Cristo morreu por mim para que eu fosse salvo da condenação ao inferno. Então a cura não foi a palavra liberada primeiro, mas o perdão. E Jesus está aqui hoje para oferecer a você que está me ouvindo aqui e a mim: eu tenho perdão para a tua vida. Eu sou aquele que não olha para o seu passado, eu não olho para o que você fez, deixou de fazer. Eu quero olhar para o seu futuro. O seu futuro quero que seja comigo. E para ser comigo, você tem que aceitar que eu morri por você. Hoje, irmão, você que veio até aqui, deixe o Senhor entrar na sua vida de uma vez por todas. Não resista ao amor dele derramado naquela cruz. Não resista ao perdão oferecido para você de graça. Você não teve que pagar por isso, você não teve que se esforçar por isso, você não teve que padecer ou sacrificar algo por isso. Tudo isso Ele fez por você. E aí hoje vamos à igreja, não porque eu preciso de um carro novo, eu vou para a igreja porque eu preciso da minha casa, eu vou para a igreja porque eu preciso de um emprego melhor. E Jesus está olhando para você: querido, eu posso te dar tudo isso, mas eu quero primeiro de tudo salvar a tua alma. Porque de todas as coisas, o que mais Ele quer é você com Ele eternamente. De nada adianta, irmãos, termos uma vida de sucesso na terra e padecermos e irmos para onde... Você sabe do que eu estou falando. E a única coisa que precisamos fazer para garantir a eternidade com Cristo é decidir entregarmos nossa vida totalmente à verdade de que Ele morreu por mim. E aí Jesus Cristo fala algo, né? Ele diz: não, seus pecados são perdoados. Aí acontece um negócio louco ali. De todas as pessoas envolvidas ou presentes naquele momento, apenas 2 tipos de pessoas ali duvidaram do poder e agir de Deus. E atente para isso, querido que está me ouvindo aqui hoje. Qual foram as 2 pessoas que naquele momento, sabe, duvidaram de Cristo? Os mestres e os fariseus. Olha isso. Que coisa louca é essa?
Aqueles que mais conhecimento tinham naquele lugar, aqueles que mais entendimento, mais estudo tinham, estavam ali duvidando do poder de Cristo Jesus de curar e salvar aquele homem. Aqueles que estavam ligados a uma religiosidade, que estavam pensando nos seus cargos, que estavam pensando nos seus bens, sabe, no reconhecimento das pessoas, em dogmas, doutrinas e costumes. Aqueles homens foram os primeiros e únicos naquele ambiente que duvidaram do poder de Cristo Jesus. O que eu aprendo aqui, que não adianta eu ter diploma de teologia, diploma disso e daquilo, conhecer a Bíblia do início ao fim, ser um cara estudado e não crer no poder de Cristo Jesus sobrenatural de mudar a vida das pessoas. De nada adianta eu ser um homem cheio de costumes, de doutrinas, e acorda tal hora, faz isso, ora 30 vezes no dia, 7 dias de jejum, não sei o que lá, isso e aquilo, e não crer que Jesus tem poder para salvar, para curar e transformar vidas. Não adianta isso. Aqueles homens duvidaram. E eu clamo aqui, querido que me ouve, não sejam desses. Creia que Jesus tem poder para mudar a história da tua casa. Creia que Deus tem poder para mudar a história da sua família. Creia que Deus tem poder para consolar, confortar o teu coração e escrever uma nova história para você. Creia que Deus, Cristo Jesus, tem poder para te salvar e gerar em você o coração que Ele anseia gerar todos os dias. Amém, igreja? Não seja como estes. E olhe que eles nem falaram. Em seu pensamento, eles duvidaram do agir de Cristo, mas Ele sabe de todas as coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele sabe o que está passando no seu coração agora mesmo, quando você está me ouvindo. Ele sabe se você está duvidando dessa palavra, se você está pensando no amanhã, no teu trabalho. Ele sabe se você está pensando no teu casamento. Ele sabe se você está pensando como vai ser a janta quando você sair daqui. Ele sabe se você está pensando que hora que vai acabar o culto. Ele sabe o que você está pensando. E se você não crer, você vai sair daqui sem receber nada dele na sua vida. E eu vim aqui hoje para dizer que você pode sair daqui completamente transformado, renovado e com a sua história reiniciada por meio de Cristo Jesus. E então, após isso, após haver essa dúvida, Jesus diz algo, né? Levanta e anda. É a palavra-chave que eu aprendo aqui. Jesus Cristo disse àquele homem: levanta, pega a tua maca e vai. Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode vir com seus dramas, você pode vir com seus traumas, você pode vir com suas lutas, você pode vir sim com a sua enfermidade, você pode vir com a sua prisão espiritual, mas eu tenho o poder para perdoar você, transformar você, mudar a tua história, mas você precisa levantar e andar. Existe algo que Cristo faz, mas existe algo que você e eu precisamos fazer. Cristo morreu naquela cruz, mas nós temos que ir até ela. Cristo se entregou por nós, foi humilhado, rejeitado, foi, amaldiçoado. Ele se fez maldito no nosso lugar, padeceu lá por nós, mas nós temos que ir até lá. Amém? E quando chegarmos lá, Ele vai dizer para você: sim, eu curo você, sim, eu liberto você, sim, eu amo você, sim, eu abraço você, sim, eu te recebo, sim, teus pais te rejeitaram, mas eu não te rejeitei, sim, você foi humilhado, abusado, traído, mas eu tenho o amor que você não vai encontrar lá fora, sim, eu tenho a cura da tua enfermidade que nenhum médico conseguiu te curar, sim, eu tenho todo o tratamento que você precisa para curar os seus problemas emocionais, mas você precisa levantar e andar. Você não pode permanecer aceitando isso. Mas é a minha doença, é o meu trauma, é a minha enfermidade. Você pode carregar para o resto da sua vida, mas eu hoje, na autoridade que Deus me deu aqui neste lugar, venho dizer para você que você pode ir embora daquela porta sem carregar isso. Se estão somente você se render a Cristo e ao amor dele na cruz por você. E aí você levanta e anda. Isso nos ensina também. Eu levanto de um lugar de paralisação, um lugar onde as coisas que eu faço não dão certo mais.
Os empregos que eu sou contratado, eu não duro mais de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Um lugar onde meu casamento já não dá certo, não passo uma semana sem brigar com a minha esposa. Aquele lugar onde, cara, meus filhos não me obedecem mais, estão todos se rebelando, se virando do lado do avesso. Aquele lugar onde você não tem mais força para nada, mais ânimo nenhum, nem sequer para sair da sua casa. Aquele lugar onde você só quer ficar sentado na sua cama ou deitado ali, sem que ninguém te incomode. Mas Cristo veio aqui hoje e te trouxe aqui para dizer: levanta, sai desse lugar. Porque eu tenho poder para mudar essa história na sua vida. Então a primeira coisa que Cristo está dizendo aqui: levanta. Levanta de um lugar de derrota. Levanta de um lugar de depressão, do inferno. Levanta desse trauma, dessa ansiedade, dessa angústia, dessa agonia. Levanta deste lugar de desespero, de preocupação. Levanta deste lugar, sabe, de dor e sofrimento. Levanta deste lugar onde o médico já decretou um não. Levanta. Mas ele também disse: anda. Às vezes nos levantamos, entregamos nossa vida para Cristo, mas permanecemos no mesmo lugar. E sabe como isso acontece? Quando nós não entendemos que o próximo passo é nos relacionarmos diariamente com Ele. Sabe por que às vezes estamos 5, 10 anos no mesmo lugar, até mesmo dentro da igreja? Porque não nos relacionamos com Cristo. E como isso se dá? Se dá na oração, se dá na leitura da palavra, se dá em estar com Ele. Nós podemos... Quem é casado aqui? Aleluia, você vai me entender então. Creio que em algum momento você já tenha passado isso, aonde você está ali dentro da sua casa com o seu cônjuge, mas parece que vocês não estão juntos mais. Aquele dia que você vai dormir virado cada um para o lado, às vezes não dá nem uma boa noite, e às vezes passa um dia, 2, e você trata com indiferença. Isso não é um relacionamento. Um relacionamento, ele tem diálogo. No relacionamento ele tem intimidade. No relacionamento ele tem compaixão. Ele tem entendimento. No relacionamento ele tem união. Vocês andam juntos, amém? Isso é relacionamento. E com Cristo é a mesma coisa. Você vai dormir e não fala com Ele. Acorda e não fala com Ele. Passa o dia inteiro fazendo todas as coisas, em nenhum momento você para falar com Ele. Isso não é relacionamento. E é por isso que muitas pessoas levantam, mas há 2, 3 dias depois elas caem de novo, porque elas levantam, mas não andam. Alguém está entendendo? E eu convido você hoje aqui para levantar e andar lá fora, no seu dia a dia, andar com Ele. E quando Cristo falou isso, e aqui tem algo para nós, o que aquele homem fez? De imediato o homem se levantou. Ou seja, naquele momento que ele se levantou, aconteceu a cura. O Senhor está dizendo: ei, hoje, se você quiser e crer, hoje você levantando aqui, eu vou curar você. Hoje, se você crer nessa palavra, você vai sair daqui curado do que você precisa ser curado. Mas de imediato, levante-se. Não, pastor, não, semana que vem eu vou no culto novo, beleza. Não, amanhã alguém ora por mim, amanhã eu oro, depois não. De imediato, toma uma atitude hoje aqui. De se levantar, voltar para Ele se você está longe dEle, reconciliar com o Senhor se você está afastado, entregar sua vida a Cristo se você ainda não fez. Hoje, de imediato, levante-se. Amém. E então aquele homem se levantou, aconteceu o milagre. E eu creio, irmãos, de verdade, que vai acontecer milagres aqui hoje, na medida de que você entenda essa palavra e tome uma atitude e dê uma resposta para ela.
E após aquela cura aconteceu algo que eu declaro que vai acontecer aqui hoje e na sua casa, na sua família. Todos os presentes louvaram a Deus. E eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. Se você hoje voltar ao Senhor, se você hoje se entregar para Ele, você crê nessa palavra, receber o que eu estou dizendo, sua família vai louvar a Deus através de você, seus amigos, seus colegas do trabalho vão louvar a Deus através da sua vida. Deus será engrandecido e glorificado através do que Ele vai fazer em você. Todos louvarão a Deus por meio de você, se você assim permitir. E aqui eu encerro essa mensagem com a última frase do texto que lemos. Sabe o que eles disseram? Hoje vimos coisas maravilhosas. E eu venho aqui na autoridade que o Senhor me concedeu para dizer que hoje nós vamos ver coisas maravilhosas. Eu não sei a condição que você entrou aqui hoje, de verdade. Mas uma coisa eu sei, que sair da mesma forma só depende de você. Talvez o motivo que você veio nesse culto hoje não foi sequer ouvir a palavra do Senhor, mas você veio, ouviu, ficou até agora, porque o Senhor quer fazer coisas maravilhosas hoje na sua vida. E para que isso aconteça, você precisa levantar e andar.